Boa noite, prazer. Meu nome é Benjamin. Estava sem som, agora consegue me ouvir certo? Yeah. Meu nome é Benjamin Mück. Eu sou de Stuttgart, sul da Alemanha, cidade da Mercedes, da Porsche, da Bosch. E fui aluno do Nota 10 também, em Dourados, onde boa parte do meu português eu aprendi lá. Sou professor desde que eu cheguei aqui no Brasil. E um pouco antes da pandemia, o Igor, do Nota 10, e eu, nós vínhamos conversando sobre um projeto de internacionalização do Nota 10 e que nós pudéssemos levar alunos para fazer um curso técnico ou fazerem uma faculdade, se assim quisessem, na Alemanha, na Áustria, em Luxemburgo, né, os países que falam alemão. Então, a pandemia atrapalhou um pouco os projetos, porque estava difícil fazer as viagens anuais. Estava difícil a gente se programar, porque estava tudo um pouco difícil, mas decidimos começar com o projeto esse ano. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela para ficar mais didático e vocês terem uma pequena noção do que é esse projeto, como vai funcionar, como ele vai se dar. Tá? Eu passei nas salas do Nota 10, tentei explicar rapidamente, com pouco tempo que eu tinha, o que é o projeto e as portas que estão abertas nesses países. Né? Então, o projeto Studienkolleg, essa palavra difícil, é um curso que possibilita os alunos a fazer uma universidade lá. Né? Dependendo do curso que você escolhe, você não precisa fazer esse curso numa universidade, você pode fazer direto na empresa. Por exemplo, mecatrônico, hoje os mecânicos de carro, eles mexem muito com tecnologia, então é uma nova profissão, isso é mechatronic, né? Isso você faz direto na empresa, você se candidata e você não precisa nem fazer o Studienkolleg, tá? Então, começando com a pergunta, você já se imaginou vivendo no centro da Europa, né? E quando nós falamos desse projeto, ele não é restrito a esses países. Vocês imaginam como sendo uma porta para entrar na Europa, dependendo. Eu quero que meu filho faça uma faculdade na Itália, né? Ele pode de repente começar em um país destes que fala alemão e depois migrar para um outro país, porque na Europa esse sistema ele é quase que universal, já? Então, os países que falam alemão hoje como línguas oficiais é a Alemanha, principalmente, Áustria, Suíça, Bélgica, Luxemburgo e Liechtenstein. Eu sempre falo, quanto menor os países, melhor é o IDH e melhor são os salários também. Claro que tem um custo de vida mais alto, porém, em questão econômica, eles são muito atrativos. Né? Então, eu coloquei aqui algumas fotos desses lugares para vocês verem. Né? Genau. Os países de língua alemã são um destino rico em oportunidades, metrópoles e castelos. Aqui à esquerda nós temos o Berliner Tor, na capital da Alemanha, e à esquerda o castelo de Neuschwanstein, no sul. E já vou chegar lá depois. Vilarejos cheios de tradição e cultura milenar. Para vocês terem uma noção, essa cidade logo do lado direito aqui, ela tem a idade do Brasil, uma cidade muito velha, tem 500 e poucos anos já, né? Genau. Tem mais uma pessoa querendo entrar, um momento. Good. Natureza deslumbrante para quem já foi, tanto no verão quanto no inverno. Nós temos grandes oportunidades para o seu crescimento pessoal e profissional, né? A ideia do projeto hoje é apresentar para os pais e mostrar que é possível, que é interessante e que está aberto. A Europa está precisando de mão de obra, tá? A população envelhecendo cada vez mais e, por isso, eles fizeram há 9 anos o processo do Studienkolleg. Né? Então, aqui do lado direito, nós temos a Universidade de Zürich,
Nós temos logo embaixo onde estão estudantes da Universidade de Goethe Universität, famosa Universidade de Ciências Humanas, né? Direito, Sociologia, Filosofia. Em diversas áreas, ter um diploma universitário destes países pode ser seu diferencial, seja para voltar ao Brasil ou fazer sua carreira na Europa. Isso aqui do lado direito é uma típica sala de universidade, mas não são estudantes de universidade ainda. São estudantes de Studienkolleg, que é esse processo que eu estou querendo explicar. Yeah? Studienkolleg é a porta de entrada para alunos de fora que querem fazer uma universidade na Alemanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo, ok? Então, com qualificação reconhecida em toda a União Europeia e mercado de trabalho com bons salários e escassez de mão de obra. Aqui nós temos alguns exemplos. Engenharia, onde a Alemanha é extremamente forte, assim como a Suíça e a Áustria. Saúde, estão precisando de muita mão de obra. Eu tenho, por exemplo, uma turma inteira de enfermeiras que estão em processo de ir trabalhar para lá, porque pagam melhor, condições de trabalho melhor do que no Brasil. Então, tem mercado para tudo, né? Pesquisa científica, tecnologia, ciências do direito, principalmente direito, para quem não sabe, muitas leis são uma cópia do Brasil hoje das leis alemãs, né? Atualmente, enfermeiros, como eu falei, fisioterapeutas, tem uma turma pequena de fisioterapeutas também, engenheiros e programadores, principalmente programadores. Tem muitos programadores, alunos meus, que estão trabalhando já para empresas destes países, às vezes do Brasil, porém a língua sempre é a coisa-chave, né? Se você não dominar o alemão, dificilmente essas empresas de fora vão te contratar. Eu tenho um aluno, o Ricardo, que ele é programador do Brasil, mas trabalha para a Amazon da Alemanha. Então, ele recebe em euros, mas mora no Brasil. É uma vida muito boa, né? Então, eles são os mais procurados no momento, né? E essas profissões hoje elas já têm emprego garantido na Alemanha, só falta o idioma, né? Então, quem forma na Europa hoje, na Alemanha, ele já está inserido no mercado. É muito difícil você ficar desempregado se você tem uma formação nesses países, né? Diferente do que está um pouquinho hoje no Brasil. Então, algumas dessas carreiras, como enfermagem, são considerados cursos técnicos. A Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein e Luxemburgo, eles têm hoje 274 cursos técnicos diferentes, que é uma Ausbildung. Então, para fazer uma Ausbildung, esse curso técnico, como se fosse um Senai, Senac, porém direto na empresa, você não precisa fazer universidade, você não precisa fazer Studienkolleg. Então, se você quer fazer um curso técnico, tem várias vantagens. Primeiro, o tempo. Segundo, você já recebe desde o primeiro ano, né, um salário. Hoje é salário mínimo para estudante de Ausbildung do curso técnico, eu acho que é 1.200 euros. Tá? Você recebe para fazer sua formação. Claro que você trabalha, mas você recebe trabalho e estuda ao mesmo tempo. Né? Então, para isso, os alunos precisam de proficiência em alemão nível B2, B2. Tá? Isso porque o caso não se usa neste ensino, né? Opa, Entschuldigung. Isso porque, neste caso, não se usa o ensino médio. Tá? Então, você não precisa, de repente, terminar o ensino médio no Brasil para fazer um curso técnico. Por exemplo, enfermagem na Alemanha, com 16 anos, você já consegue fazer uma formação de enfermagem. Nos outros, eu não tenho os dados ao certo, mas tem profissões que com 16, com 17 anos, você não precisa nem terminar a sua escola, você já pode fazer o curso técnico. Isso tem vantagens de remuneração. Genau. Então, aqui alguns exemplos de cursos técnicos que são Ausbildung, que você não precisa fazer o Studienkolleg, você não precisa ir para a universidade. Então, servidores públicos, chefes de cozinha, bibliotecários, farmacêuticos, eletricistas, técnicos de TI, mecatrônico, estilista, educador físico, marceneiro, comissário de bordo e entre outros. Professor, vale mesmo a pena fazer um curso técnico nesses países que você falou? Vale. Eu posso falar o exemplo dos meus dois irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, ele fez universidade no norte da Alemanha, ele fez mestrado, doutorado,
Nesse tempo, ele só gastou dinheiro, porque teve que pagar moradia e tudo, embora o Estado ele ajuda financeiramente, ele lhe dá bolsas, porém, você não recebe mais do que você paga, você sai mais ou menos no 0 a 0 para você estudar. Diferente dos cursos técnicos, que desde o primeiro ano você já recebe pelo menos 1.200 euros. No segundo ano, esse valor sobe, no terceiro ano de formação, esse valor sobe também. Se você for um bom estudante, vamos dizer assim, do curso técnico, a empresa te contrata. Caso contrário, se você não for dos primeiros, a empresa ela te forma e te coloca à disposição de outras empresas te contratarem. Então, a questão que o currículo brasileiro, para quem quer fazer universidade, ele não é compatível com esses países. Então, por exemplo, na Alemanha existem 3 tipos de ensino médio, enquanto no Brasil só existe um. Então, para você fazer um ensino médio no Brasil e colocar igual a igual com o alemão, isso não é possível. Então, nós temos que fazer um curso que é feito na universidade, que se chama Studienkolleg. Então, esse curso, como se fosse um cursinho no Brasil, ele é feito na universidade, dentro do curso que você já quer. Então, por exemplo, eu quero fazer medicina na Suíça. Eu me candidato à prova do Studienkolleg, nós fazemos a prova do B2, ele faz uma prova 50% de linguagens, que é o alemão, e 50% de perguntas de biologia e química, no caso de medicina. Aprovado na prova, ele vai fazer um ano de preparação, onde ele aprende matérias já de medicina, ou já de direito, ou já de filosofia, sociologia, dependendo do curso que você quer. Isto é para quem vai fazer universidade, tá bom? Então, para você fazer uma universidade lá, você precisa passar pelo Studienkolleg. Não tem como usar o Enem, não tem como usar um cursinho brasileiro, você precisa passar pelo Studienkolleg, o que não precisa fazer quem quer fazer o curso técnico. Genau, Studienkolleg, essa palavra longa, Studienkolleg, é a sua porta para entrada para estudos na Europa, nas universidades. É esse curso de adequação do currículo brasileiro com o currículo das escolas alemãs. Esse programa de adaptação de currículo, ele dura de 6 a 12 meses. Antes um pouco da aula, eu estava entrando em contato com um ex-aluno meu que está fazendo Studienkolleg lá em Munique. Ele me mandou, inclusive, essa foto. Está começando a primavera lá. Isso são flores de cerejeira. E ele está já no 9º mês de curso. Mais um mês, o curso dele, ele vai fazer Ciências da Computação numa universidade lá. E o curso dele demora 10 meses. Então, mês que vem, ele está formado e vai começar o curso na universidade. Super. Então, com matérias específicas para cada área de estudo, o curso pretendido, que vocês vão fazer. Então, não é igual ao Enem, você precisa saber de tudo, isso tem suas vantagens, porque você ganha tempo, você não precisa estudar coisas para fazer a universidade na Alemanha que você, de certa forma, não gosta, ou de certa forma você não se vê usando. Então, o custo semestral de uma universidade hoje na Alemanha, isso é uma média, é em torno de 300 euros. Isso são 50 euros mais ou menos por mês, isso dá 300 reais, é o custo que uma universidade cobra. Esse custo, ele é para taxa de manutenção, limpeza de manutenção da universidade. Professor, o meu filho precisa pagar esses 300 euros? Sim. Porém, existem várias bolsas que ele consegue direto da universidade. Como eu disse, o mercado está precisando de mão de obra, então, tudo possível eles facilitam para que o aluno permaneça lá e continue como mão de obra ou trabalhador desses países. Então, por exemplo, o meu irmão mais velho, como eu falei, na universidade dele no norte da Alemanha, ele recebia uma bolsa de 1.300 euros. Ele morava na universidade por 400 euros, pagava os materiais, tudo, e ele falou que ele conseguia sair no 0 a 0 estudando na universidade. E, detalhe, você não precisa pagar esse valor de volta. Então, todas as facilidades de um estudante universitário, transporte, que a partir do ano passado se tornou gratuito para os estudantes de universidade, desconto para estudantes em cinemas, em shows,
acesso a refeitórios e bibliotecas da universidade. Tá? Então, você tem acesso a esses locais já como estudante do Studienkolleg. Então, você faz o curso do Studienkolleg já com todos esses benefícios, tá? Depois que você terminar o Studienkolleg, você vai fazer uma prova que você tem que passar, mas os 2 alunos meus que foram ano passado, eles passaram, então não é, eles falaram, não, a prova do Studienkolleg de admissão é mais difícil que essa prova final, porque você já tem toda a carga de alemão e toda a carga do que vai cair na prova. E você tem 6 a 10 a 12 meses para se preparar para essa prova. Né? Genau. Então, tanto para a prova de admissão do Studienkolleg, quanto para a conclusão, o mais importante é o alemão. E para isso que nós vamos fazer as aulas de alemão no Nota 10 presencial. As aulas do Studienkolleg e do curso posterior são em alemão. Então, 50%, como eu havia falado, é da prova de língua alemã. Tá? O restante da prova, matemática ou história contemporânea, atualidades, biologia, química, conforme a área que o aluno vai fazer. Ou seja, já na admissão, vocês vão ser exigido um nível intermediário ou alto de B2, de proficiência em alemão. O que muita gente não vai fazer o Studienkolleg porque acha que não é capaz de passar nessa prova, né? Mas como nós temos aí um tempo de preparação, os alunos do Nota 10 vão com toda certeza passar nessa prova. Então, eu tenho essa escola, Deutsch mit Benjamin, atendo hoje quase que 100% online, alunos do mundo inteiro, e vou fazer uma exceção na minha agenda também, voltar um pouco às aulas presenciais no Nota 10. As aulas serão lá no sexto tempo, no final da manhã. Nós vamos ter 2 encontros presenciais e um outro online, em um outro horário, que os alunos vão poder tirar as dúvidas ou fazer conversação. Tá? Esses aqui são alguns lugares da Alemanha, da Áustria, lá em cima em Zurich. Interessante esse lago do lado direito aqui. Até hoje não se achou o fundo dele. É um lago extremamente fundo. Já entraram com submarinos não tripuláveis e nunca se achou o fundo desse lago. É o Blautopf, panela azul. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer as aulas durante esse ano e, para quem quer saber de períodos, tem alunos meus que em 1 ano e meio eles fizeram a prova do B2. Eu tive um aluno ano passado, o Matheus, que em 1 ano ele chegou no B2. Isso depende do tanto que o aluno consegue se dedicar ao idioma. Tá? Uma vez por ano nós vamos para São Paulo. Esse daí é o Instituto Goethe, o Goethe Instituto, no qual nós vamos fazer a prova de alemão. É interessante que o aluno faça essa prova anualmente para ele sentir a prova, porque o importante é ele passar no nível B2. Mas até passar no nível B2, ele precisa sentir como é a prova. Então, nós não vamos para São Paulo fazer apenas a prova do B2. Nós vamos fazer os degraus, nós vamos fazer as etapas. Então, no final deste ano, eu pretendo ir com os alunos fazer a prova do A2 e ano que vem alguns alunos farão a prova do B1 e outros mais avançados já farão a prova do B2. Então, nós fazemos nessa instituição, que é a única instituição hoje no Brasil que emite certificado válido para as universidades, tá? E, como eu disse, nós fazemos essa viagem uma vez por ano, é um final de semana, a prova geralmente é no sábado ou no domingo, é uma prova que trabalha as 4 áreas, a área do Sprechen, da fala, da audição, da leitura e da escrita. Então, o aluno precisa acertar pelo menos 60% em cada prova, em cada área, que não é nenhum desespero, tá bom? Essa aqui foi a minha última turma, que os 4 hoje estão por lá já. Genau. Além disso, uma vez por ano, eu faço há alguns anos já uma viagem de imersão. Então, nós fazemos uma viagem pelos países que falam alemão, e, embora pode parecer que nós só fazemos turismo, não é verdade. O intuito principal dessa viagem é ter contato com os vários dialetos e ter contato 100% em língua alemã. Tá? Então, nós... Ok, tentou entrar, desculpa.
Então, nós fazemos essa viagem anual, onde eu sempre vou nessa viagem, não é terceirizado, né? Não é uma viagem tão barata, embora a gente tenta fazer o mais barato possível, porque é um custo considerável para aprender a ler. Professor, eu preciso fazer essa viagem? Não, né? Isso é para quem quer, é por fora, ajuda muito, tá? Porque você tem, às vezes, 20, 21 dias de imersão total, é proibido falar português, nós não falamos português, nós temos uma caixinha onde cada palavra em português que é ouvido pelo professor tem que jogar 50 centavos de euros. Então, no final, nós usamos esse dinheiro arrecadado para comemorar o nosso final da viagem de imersão, tá bom? Depois, quem quiser mais detalhes, eu vou explicar sobre a viagem também, tá bom? Então, caso vocês se interessem, como vocês já entrarem em contato, eu espero poder ajudar nesse processo. É um processo que hoje não existe ainda cursos específicos para essa prova de admissão, porém, já tive vários alunos que fizeram, que passaram. Até hoje, eu posso garantir que 100% dos meus alunos que se dedicaram a fazer a prova do Student College passaram, então não tive agora ainda nenhum aluno que fez e que não passou. Então, estamos com 100% por enquanto, já? O curso de imersão, o curso de Student College, né, no Nota 10, como eu já disse, vai ser no sexto tempo. Ele vai ter o valor de R$ 300, né, mensais. Esse mês nós já começaríamos, então nós precisamos saber quantos alunos são para dar a entrada na apostila, que é uma apostila específica do Schritte Plus, que é o material hoje mais usado mundialmente para a prova de preparação, né? E os encontros serão sempre no sexto tempo, tá bom? Vou abrir agora para perguntas e caso alguém mais tenha dúvidas, fiquem à vontade. Oi, Benjamin. Tudo bem? Boa noite. Me perdoe, eu tô dirigindo, então não tem nem como eu olhar você no celular, tá? Tem problema. Eu perdi quando você falou sobre o horário. Só entendi que era no sexto tempo. Quais Sim. dias? Se eu não me engano, as aulas serão na segunda e na quarta, no sexto tempo, porque tem alguns alunos que estão fazendo inglês também, e o Igor pediu para que não tivesse compatibilidade de horário, para que nós fizéssemos diferente, né? Eu vou checar essa informação com ele, mas se eu não me engano, será segunda e quarta, no sexto tempo da manhã. Isso, porque tem, então, oferecendo as aulas de inglês nesse mesmo horário também, tá? Desculpa? E aí estão oferecendo as aulas de inglês nesse mesmo horário também. Sexto tempo, segunda e quarta. A segunda e quarta. Então, eu vou falar com o Igor mais ou menos, se nós não vamos fazer na terça e na quinta, né? Só para registrar, tá? Outra Ok? coisa. Valor. Você chegou a mencionar valor? Eu não escutei. Sim, o curso tem valor mensal com R$ 300, né? Tá certo. Agora, muito obrigado, tá? Sem problema. Mais dúvidas? Tudo entendido? Como funciona o... Sou o pai da Nicole, do segundo ano. Eu Sim? queria saber quanto tempo certinho de duração do curso, tá? Uhum. E qual seria mais ou menos assim, o tempo que o aluno, já através dessas aulas, ele já começa a entender realmente, a falar o idioma. Ok. Para você dominar a língua alemã, ou qualquer língua, você precisa dominar os 4 pontos, que é o Sprechen, o Lesen, o Hören, que em português seria a audição, a leitura, a fala e o... Fala, Sprechen...
fala, escrita, audição e interpretação de texto. Yeah? No nível A1, que é o nível A1, que nós vamos tentar fazer no máximo até no meio do ano, em junho, nós vamos aprender comunicação básica. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma viagem com nível A1, você consegue se virar. O nível A1 é para você fazer pedidos, para você responder perguntas simples, é para você entender coisas simples, por exemplo, na rua, como virar à direita, à esquerda. Você aprende sobre utensílios da casa. Então, o curso A1 é o básico. Então, se você quiser fazer uma viagem, A1 é o suficiente. Né? Nível A2, com nível A2, é a mesma coisa, só que um grau mais avançado. Então, as frases são maiores, que você consegue reproduzir. Tá? Nível B1 e B2, muitos cursos técnicos aceitam hoje B1 já para você começar o curso técnico. Tá? Então, a diferença do curso B1 para o curso B2, que as universidades querem, é fluência. Tá? O quão rápido você consegue entender e o quão rápido você consegue reproduzir o seu raciocínio. Tá? Claro que, dependendo desses níveis, o vocabulário sempre vai ser maior, quanto mais é o nível, maior é o nível. Né? Eu sempre digo que o B2 é o nível universitário. Então, textos científicos, essas coisas, com nível B2, você consegue resolver. Sobre duração, Gleison, isso é muito relativo de aluno para aluno. Tá? Então, hoje nos meus cursos, eu tenho uma média que é 6 meses para o nível A1, 6 meses para o nível A2, 6 meses para o nível B1 e 6 meses para o nível B2. Isso se dá em 2 anos. Como eu disse, eu tenho alguns alunos que conseguem se dedicar mais tempo, que têm mais facilidade também, isso também é destacável. Às vezes, alunos que têm descendência ou que já ouviram alemão ou que já dominam o inglês, eles têm mais facilidade em aprender o alemão. Então, às vezes, um aluno que nunca teve contato com uma outra língua, como já tive alguns casos, eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, já saber a língua ajuda e muito, tá? Principalmente na pronúncia. Então, uma média de B2, 2 anos, tá? Mas, como eu disse, eu tive um aluno ano passado, o Matheus, que está trabalhando lá agora, que em um ano ele fez os 4 níveis, tá? E isso ele fazia 1 hora por semana individual a aula comigo. Mas ele trabalhava e dedicava o restante do tempo ao alemão. Então, ele conseguia fazer, o que vai ser um pouco mais difícil para os filhos de vocês, porque a rotina também no Nota 10 é um pouco puxado. Então, por isso que também eu não quis fazer 2 horas seguidas, né? O Igor falou, de repente, nós podíamos fazer 2 horas depois da aula deles. Eu falei que o aproveitamento será menor, né? Então, como nós temos ali as aulas pequenas no sexto tempo, nós vamos tentar fazê-las mais dinâmicas possível para... O meu objetivo principal é que os filhos de vocês aprendam o mais rápido possível. Eu não quero, de forma alguma, enrolar, porque eu tenho também o entendimento de que se os filhos de vocês vão, eu vou colher mais frutos disso também. Né? Então, a ideia é fazer o mais rápido possível, dentro do possível, da realidade da carga horária dos filhos de vocês. Né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, sim, eu entendi, sim, tá ótimo. E quando que vai iniciar essas aulas? Essa semana nós vamos tentar fechar o número de alunos que vão fazer o curso, e na semana que vem vai ser impresso o material, e na outra semana, eu acredito que eu já posso falar, como provavelmente vai ser na terça e na quinta, então daríamos início ao dia 26 de março, né? Tá, joia. Tudo bem, então. Eu vou conversar com ela porque ela já fala inglês, né? Pelo menos aí 90% do inglês ela já fala. Ela fez um curso intensivo também aí por 2 anos e ela demonstrou interesse pelo alemão. Então a gente vai conversar e aí a gente volta a conversar então com você para já de repente iniciar e começar. Perfeito. Tá bom, muito obrigado, viu? Obrigado. Mais dúvidas? Eu tenho. Sim? Eu sou um aluno do Nota 10
Eu queria saber de uma coisa. É que eu perdi os 8 primeiros minutos. Desculpa, eu não estou te ouvindo. Eu perdi os 8 primeiros minutos. Daí eu queria saber como é que tem como converter, por exemplo, a grade de estudante do ensino médio do Brasil para o alemão, ou a gente tem que fazer uma prova para se adaptar? É uma prova para fazer, não entendi, adequação. É uma prova para a gente ir lá, a gente tem que fazer para estudar lá. A prova é que vocês vão fazer a prova do B2, né, até o B2 aqui no Brasil, e aí lá na universidade já candidatado para a universidade que você deseja. E isso eu vou auxiliar os alunos quais universidades escolher, dependendo da localização, da perspectiva que aquela universidade tem. O aluno vai fazer a prova do Studienkolleg lá, tá? Então ele precisa fazer a de idiomas aqui e depois a prova direto na universidade lá. Então, esse curso prepara você para a prova na universidade. Ah, entendi. Essa era a minha única dúvida. Obrigado. Disponha. Mais dúvidas? Benjamin, Sim? que é o Sanderson falando novamente. Você falou material de imprimir material, né? Então, esse valor de mensalidade que você propôs, de R$ 300, já está incluso o material? Sim, esse março, como nós vamos ter apenas uma semana de aula, eu acho que o material impresso pelo orçamento, eu acho que sai 250, 260. Então, o valor da matrícula seria por parte para esse material e o restante seria para cobrir essa semana de aula que nós vamos ter em março. Tá, esse valor, então, de material, 250, isso aí seria daí para o período, vamos dizer assim, de um dos níveis? Sim, caso cada, de início, né? cada nível tem o seu livro. Nós temos para chegar no B2, nós temos 8 materiais. Yeah? Sim, seria por semestre, né? Seria por semestre. Esses 250 do material seria por semestre. Então, são 2 semestres de A1, 2 de A2, 2 de B1 e 2 de B2. Exato. Para cada nível, nós temos 2 materiais. Nós temos o A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, e aí acabou. Tem mais perguntas, mas se alguém quiser perguntar, eu aguardo, tá? Sem problemas. Mais perguntas? Eu vou dar chance para outras pessoas perguntarem e aí eu volto, tá bom? Ok. Obrigado. Pessoal, mais alguém quer perguntar? Sim? Sobre a avaliação, Uhum. ela vai ser curricular ou extracurricular do curso? Do curso do Nota 10? Isso, Fora. É um curso à parte. extracurricular, então, tá. Extracurricular. Obrigada. Ponha. Não vai entrar no boletim. Embora eu quisesse que um dia as escolas eu pudesse ter um tempo de preparação maior para isso. Tem algumas escolas, o Cruzeiro, tem um aluno que veio do Rio de Janeiro, ele já vai fazer esse curso mais avançado, provavelmente ano que vem já deve ir também, né? Podem perguntar, pessoal, sem timidez. Bastante complexo o processo, mas é simples em sua essência. Não? Então, Sanderson,
Pergunte. Certo. Você... É que no início da sua apresentação, eu estava escutando, eu estava lá em casa, mas assim, tinha muitas distrações, muito barulho, muita gente falando, e eu perdi algumas coisas que você falou. Uhum. Você falou sobre... Agora eu também parei de dirigir. Você falou sobre alguma coisa sobre 300 euros em relação às universidades na Alemanha, certo? Uhum. 300 euros seria um custo mensal? Semestral. Esse é o custo que você tem para estudar na universidade na Alemanha, né? E Na Alemanha você sendo aluno estrangeiro? Você tem universidades particulares, porém elas são universidades muito pouco requisitadas, muito pouco procuradas, né? Muitos árabes que não conseguem entrar por causa da dificuldade da língua, eles entram às vezes nesses cursos particulares, que também não têm um valor tão alto assim, né? Certo. Então, um estudante estrangeiro que vai estudar na Alemanha, então ele não tem um custo diferenciado de quem é um cidadão alemão. Pelo contrário, ele tem mais benefícios. É mais fácil um estudante estrangeiro conseguir bolsa, porque eles entendem que o estudante não deve trabalhar fora da universidade, então eles ajudam estudantes de fora muito mais do que nativos. Isso é uma reclamação de muitos estudantes universitários alemães, né? Que o Estado está ajudando mais pessoas de fora do que o próprio povo. Eu fiquei impactado com essa informação, porque eu achei ela extremamente interessante, totalmente válida, e o que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde um aluno estrangeiro, tirando as universidades particulares, se ele estuda numa universidade estadual, porque lá não tem universidade federal, se ele estuda numa universidade estadual, ele tem que pagar 5 vezes mais que o próprio americano paga. Uhum. Então, o custo é bem mais alto, mas eles justificam isso com o fato de você não morar lá, de você não trabalhar, de você não pagar impostos e tudo mais. E o que você apresentou aqui é totalmente o contrário. Sim. Eu O que eu pensando, posso meu falar Deus, se eu sobre essa soubesse ideia disso antes... também é uma justificativa, porque a Alemanha incentiva um pouco mais os estrangeiros. Na Alemanha, por exemplo, na minha classe, 6 pessoas na Alemanha fizeram universidade, o resto fez tudo curso técnico. Então, se tem um país onde eu posso falar assim, tem formação para todo mundo de qualidade e que você sai realmente formado no que você gosta, porque tem oportunidades em tanta coisa. Por exemplo, para você ser padeiro na Alemanha, você tem que fazer um curso técnico, demora 3 anos, e você recebe, claro, para fazer essa formação, porém, é um exemplo simples de que para qualquer coisa que você queira trabalhar na Alemanha, ou Áustria, Suíça, Luxemburgo, você tem um curso técnico para aquilo. Então, se você gosta de uma coisa diferente, você tem uma oportunidade, o que é muito diferente no Brasil, América do Sul e nos Estados Unidos, que a universidade é o único caminho. Aqui no Brasil, se você não herdar alguma coisa, a universidade é o único caminho que você tem para conseguir melhorar um pouco a sua vida, o que é muito diferente de lá. Eu tenho esse exemplo dos meus 2 irmãos, do mais velho, que fez universidade, mestrado, doutorado, e meu irmão mais novo, que fez o curso técnico. O meu irmão mais novo recebe um valor hoje de salário maior do que o meu irmão que fez universidade. Então, de certa forma, o meu irmão mais velho gastou muito mais tempo para conseguir ganhar um salário digno, enquanto o meu irmão, desde o primeiro ano recém saído da escola, ele já recebia dinheiro, né? Então, isso é uma forma de incentivar as pessoas de repente, não escolher. Na Alemanha, ou Áustria, Suíça, quem faz universidade é que tem vocação. Um outro exemplo é medicina. E para ser professor nesses países, você precisa ter uma nota para ser professor maior do que para entrar no curso de medicina, que é muito diferente do Brasil. Aqui no Brasil, nota de medicina, nota de corte, nota de prova é muito mais alta do que para você ser professor, né? Para você fazer pedagogia, se você acertar o mínimo, você passa, o que é muito diferente de lá.
o que é um reflexo na formação de profissionais muito bem capacitados para ensinar novamente na escola e na universidade, né? Que não. Interessante. Então, esse valor dos 300 euros que você falou, ele seria tanto para o curso técnico quanto para o curso acadêmico universitário. Não, apenas para a universidade. Curso técnico você recebe desde o primeiro ano, 1.200 euros. Sim, e não precisa pagar. É que você deu um exemplo uma hora lá sobre o seu irmão receber e pagar, mas você estava falando da moradia dele, né? Eu estava falando do irmão mais velho. Meu irmão mais velho, Aham. ele recebia, ele pagava os 300 euros, mas ele recebia, chama BAföG, é uma bolsa que o Estado te dá, ele como alemão, eu acho que era 1.200 euros. Ele morava na universidade, então ele pagava, acho que R$ 400 de quarto, e o restante, né, o curso semestral, e o restante ele podia usar como bem quisesse, sem ter que devolver esse valor, né? Uhum. A pessoa sendo descendente de alemão, tem alguma diferença ou não? Hilgert, eu acho Elegante. que Hilgert, eu vi esse sobrenome. Eu acho que para o processo do Studienkolleg ou para fazer nenhum, a não ser que você consiga de alguma forma conseguir a nacionalidade. Mas assim, para a universidade isso não vai fazer diferença alguma porque o seu Não. currículo, o currículo do seu filho, filha vai ser brasileiro. Então, o que daria para fazer é conseguir esses documentos antes e ele entrar na escola lá. Então, ele teria, de certa forma, o boletim final de uma colégio, de uma escola alemã, ou austríaca, suíça, né? Eu sempre falo, eu sou alemão, mas hoje, se eu fosse escolher um país para indicar para os alunos fazerem, não seria a Alemanha. Eu escolheria, por exemplo, a Suíça, né? Que tem um IDH hoje número 1, os salários. Para ter noção, eu tenho um aluno, o Anderson, ele é brasileiro, vem de Tocantins, e ele é formado por uma universidade particular aqui no Brasil de odontologia. Aqui ele falou que ele precisava trabalhar muito para conseguir um salário digno, assim, e lá na Suíça, ele mora em Zurique, o salário mínimo dele no primeiro ano de formado, ele fez a adaptação do curso dele lá, é de 9.300 francos suíços, né? Isso é mais do que um juiz ganha hoje no Brasil. E todo ano ele recebe um aumento, né? Isso é só um exemplo de como a Suíça está muito atrativo, está muito atrativo. E precisando de mão de obra, né? Mas aí seria no lado de Zurich? A Suíça ela tem a parte francesa, a parte italiana, a parte alemã, né? Mas a maior parte predominante da Suíça é falante de língua alemã, né? Todos os cantões lá eles falam também alemão como língua oficial, né? Interessante. Ok. Muito obrigado pelas informações. Exponha. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou começar a conversar com meu filho. Meu filho chegou falando bem de você lá em casa. Achei interessante. E você é de onde mesmo que você falou no início? Qual é a cidade? Stuttgart. Stuttgart é 2 horas de Stuttgart. Munique, 2 horas e meia de Frankfurt, né? Uhum. É uma cidade Stuttgart. Que tem muitos atrativos culturais, tem um pouco, mas ela é uma cidade muito industrial, né? Porsche, Mercedes, a Bosch fica lá. Nós temos um dilema lá em Stuttgart que é trabalhar, trabalhar e construir casa. Esse é o dilema do pessoal de Baden-Württemberg, essa região, esse estado, né? Se Legal, trabalha muito lá. Sim. Isso a gente sabe. Mas muito obrigado, tá? Te agradeço pela atenção. A Alemanha hoje ela é o país com o maior PIB da Europa, né? Estão passando por uma crise de recessão um pouquinho, mas é reflexo da pandemia, tá? Fecharam. Sim. Vai recuperar. Tá bom, então. Obrigado pela atenção, tá? Ponha. Muito prazer. Igualmente. Mais perguntas? Juliane, Shahala, Clayton. Sem mais dúvidas? Então, eu agradeço a atenção de vocês e
Desejo uma boa semana, um bom final de semana e nós ficamos em contato pelo WhatsApp, ok? Ok. Benjamin, tem como você disponibilizar esse material que você apresentou? Sim, eu vou colocar no grupo e também eu gravei a aula para quem quiser assistir sua íntegra. Depois, com calma, também vai estar disponível, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa semana. Para você.